Bom dia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a verdade. O ser humano, ele tem passado por várias situações na vida no sentido de aceitar novas obrigações, aceitar posturas diante da sociedade, onde o certo é errado e o errado é certo. A verdade absoluta deu ao ser humano a capacidade de ver e se posicionar diante daquilo que é certo ou daquilo que é errado. A palavra de necessidade de posicionar-se diante do errado, diante do certo, o ser humano tem perdido essa capacidade pelo fato do quê? De estar abrindo mão da verdade absoluta, e a cada dia que passa ele relativa a verdade. Então, aquilo que era antes uma verdade absoluta, isto é, ser homem, nascer mulher, eram indiscutíveis. Nascer pessoa do sexo feminino, nascer pessoa do sexo masculino, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo isso foi colocado um dia como uma verdade absoluta e hoje é relativo. Então, o relativismo, a necessidade que a pessoa tem de ser aceita num grupo, a faz se afastar do conceito, que é o conceito antigo, absoluto, e hoje é relativo. Então, à medida que o ser humano está se afastando da verdade absoluta, porque a verdade absoluta, ela existiu e ela existe, só que o ser humano está se afastando dela. E a verdade absoluta, ela está na Bíblia. Nós conhecemos a verdade absoluta através da Bíblia e conhecemos a verdade relativa através da sociedade, através da mídia, através da publicidade que vai a cada momento deteriorando o caráter, deteriorando a impunidade, deteriorando a necessidade do ser humano de entender que ele é pó e para o pó voltará. E é indiscutível. Só é discutível o posicionamento do ser humano aqui na Terra e o que ele está fazendo para ele poder herdar algo que é eterno. Então, existe a verdade, continua existindo, só que as pessoas elas têm o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Acredito ou não? Quero aceitar ou não? Ele existe. Porém, a partir das decisões do ser humano, ele vai colher as consequências. A lei da semeadura, ela existe. O que nós semeamos, nós vamos colher. Não podemos semear milho e colher atum. Não podemos semear pera e colher feijão.
Então, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher muito mais, porque a semeadura são pequenos grãos. E a colheita, ela vem em quantidade maior. Então, se nós esquecemos que nós temos sim um tribunal para enfrentar, pior para nós. Se o ser humano entende que ele veio realmente de uma fonte, e essa fonte é boa, essa fonte chama-se Deus, então ele vai estar aqui na Terra cumprindo os votos que ele fez a Deus. Ele vai cumprir um compromisso de estar aqui diante de Deus. Se então o ser humano não quer se submeter ao chamado de Deus, ao testemunho de Deus, se ele não quer se submeter a uma posição de liderado, porque ele precisa de um líder. Todos nós precisamos. Nós não temos o conhecimento de todas as coisas e precisamos sim aprender todos os dias. Precisamos sim ter a humildade de falar que precisamos aprender. Existem muitos seres humanos que estão completos em si mesmos. E esse ser humano, esse tipo de ser humano, ele não vai crescer, obviamente não tem necessidade de crescer. E ele acha que pode fazer todas as coisas, ele acha que ele tem o direito de fazer todas as coisas. As situações, elas são preparadas para esse ser humano. Ele acredita que ele é dono do mundo, só que ele não é. Nós não somos dono de nada. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, a luta que estamos tendo aqui, de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja verdade. E se a nossa verdade é uma verdade relativa, então nós vamos viver atrás dela. Nós vamos viver em função dessa verdade relativa. E essa verdade relativa, ela vai nos prender a algo que nós estamos buscando. Verdade, que é uma verdade em nós mesmos, é uma verdade no ser humano, e nós não temos verdade, nós temos parte da verdade, nós conhecemos parte da verdade. Então é por isso que precisamos buscar a verdade absoluta. Nós não podemos descartar a verdade que ela veio de, sim, um único Deus. E esse Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. E é importante também que possamos entender que se Deus tem a glória, ele vai continuar tendo, independente do que nós acreditamos e do que nós aceitamos. Se nós aceitamos que Deus é o verdadeiro Senhor de todas as coisas, nós apenas vamos entender que quando nós deixarmos essa terra, nós não vamos levar nada daqui. A única coisa que nós vamos levar são as nossas obras. Aquilo que fizemos, se fizemos porque respeitamos, amamos e nos submetemos à vontade de Deus aqui na terra. Ou, caso contrário, nós não estamos aceitando a verdade de Deus. E se não estamos aceitando a verdade de Deus, nós vamos sim estar diante de um tribunal, aceitando ou não, querendo ou não, nós vamos estar diante de um tribunal. E para que nós vamos estar diante de um tribunal? Para que possamos levar as nossas obras. E nós vamos ser questionados sim pelas obras as quais praticamos aqui na terra. Então nós precisamos e
devemos parar e analisar pelo meio do que e de quem nós estamos aqui. Para que nós estamos aqui? Vamos entender, para conhecer, para compartilhar e para adorar a Deus. É o único motivo pelo qual Deus nos trouxe aqui, porque Ele tem uma história de amor com o ser humano, mas ainda Ele é o dono de todas as coisas boas. As más não foram criadas por Deus, foram criadas pelo inimigo de Deus. Porque Deus não conheceu o mal até que um inimigo se levantou, um opositor se levantou, um invejoso se levantou e queria tomar o lugar de Deus. E ele tinha um nome de anjo de luz, era Lúcifer, pois, enfim, ele se transformou em opositor e o nome dele hoje é Satanás. E ele é o opositor. Ele levou consigo do céu, mediante a sua queda, 1/3 dos anjos. E estão aqui na terra, perturbando as pessoas. Eles querem, sim, mostrar para Deus que eles conseguem submeter o ser humano. Sim, nós nos submetemos a quem nós amamos e a quem nós acreditamos que realmente é o verdadeiro Deus. Então, mediante a isso, precisamos escolher. Somos adeptos a Deus ou somos adeptos a Satanás? Então, é um caminho sem volta. Tanto de adorarmos a Deus ou adorarmos a Satanás. É uma escolha que podemos fazer. Então, que tenhamos essa possibilidade e a responsabilidade de estar decidindo o que é certo e diante do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele nos quer com ele para a eternidade ou pela eternidade. Mas o adversário quer roubar isto. E nós precisamos escolher a quem nós serviremos aqui na terra, a quem nós daremos testemunho aqui na terra. E por isso precisamos escolher. Então, esta é uma orientação não de uma religião, de placa, de denominação, mas é uma orientação de um coração quebrantado diante de Deus. Uma pessoa que ama o que faz. Eu amo o que faço. Trabalho com a psicologia, mas trabalho com a psicologia pura. Trabalho com a psicologia que vem da verdade absoluta. E eu encontrei essa psicologia na Bíblia. E eu trabalho com essa psicologia há 40 anos. E vejo muito do que o ser humano precisa. Na realidade, o ser humano precisa da verdade. E, infelizmente, ele busca a mentira para se manter e justificar os seus erros. E, obviamente, vai continuar doente, vai continuar buscando a justificativa para os seus erros e a sua indecisão de ir para um lugar de endeusamento do próprio ser humano. E esse é um caminho perigoso. Tome cuidado. Veja aonde você está indo. Veja qual a escolha que você está fazendo. E veja aonde está o seu coração. Porque aonde está o seu coração, aí vai estar realmente o seu tesouro. Tome conta do seu coração e tome conta do seu tesouro. Um bom dia para você. Tchau, tchau.